Ah, então, hoje, o tema que eu escolhi para a gente debater, né, eu acho que todo mundo viu que saiu a classificação da Organização Mundial da Saúde no finalzinho de junho, né, comecinho de julho, a gente viu o artigo, né, o Matheus chegou a apresentar a parte de neoplasia linfoproliferativa aqui da classificação, e aí eu estava preparando aula de mieloide para a gente ver de uma forma mais ampla, né? E na mesma época, eu lembro que tinha saído a classificação da leuquimia NET. Eu não tinha entendido direito o porquê eles tinham feito uma classificação um pouquinho diferente. Então, lendo os editoriais, pegando alguns editoriais antigos, eu me deparei com uma situação um pouco inusitada, que eu não sabia e não sei se todo mundo sabe, né? Então, eu vou focar só em leucemia mieloide aguda, né? E aí a gente vai ver um pouquinho dessa situação que eu queria trazer aqui. Bom, se a gente pelo menos nos últimos anos, a gente sabe que toda classificação de neoplasias, qualquer neoplasia, seja neoplasia sólida ou hematopoética, é bem organizada sobre os livros azuis da Organização Mundial da Saúde, né? Ela é uma classificação definitiva para todos os tipos de tumores, principalmente do ponto de vista anatomopatológico, com características clínicas, mas também de morfologias, a imunofenotipagem, a citogenética e testes moleculares, né? E por que é tão importante a gente ter uma classificação uniformizada, né? Para todo mundo falar a mesma língua, né? Para os ensaios clínicos serem comparados entre diferentes instituições de diferentes países, né? Para a gente ter um registro epidemiológico ativo, né? E hoje essa classificação meio que é a base de toda a ciência do câncer internacionalmente. Assim como ele se intitula, mas não deixa de ser verdade. Se a gente pega o histórico, né, desse tipo de classificação, ela começou na década de 60, né? O Dr. Leslie Sobin foi o presidente da classificação de tumores da OMS. Então, ele foi responsável pela primeira edição e pela segunda. Você vê que a segunda edição, para ter uma classificação de todas as neoplasias, durou 20 anos, de 82 a 2002. Ah, depois disso, veio o Dr. Paul Kleihus para auxiliar o Dr. Leslie nessas classificações. Então, ele foi chefe da terceira edição. E essa durou muito rápido, de 5 anos, e seria o modelo que a OMS gostaria de atualizar as classificações de livros azuis, né, de 5 em 5 anos, mas a quarta edição já demora mais um pouco, de 2006 a 2018. Do ponto de vista hematológico, das classificações hematológicas, a gente tem uma primeira edição da OMS, a segunda edição a gente não teve, mas de uma forma mais robusta, né, a gente começa a ter uma classificação de neoplasia hematopoética sobre a organização da OMS só a partir de 2001. Foi nessa época que saiu a classificação de linfomas, a Real Codification, e aí o grupo da OMS conversou com o grupo que organizou a classificação real e pediu para eles organizarem toda a classificação da OMS. Então saiu aqui a terceira edição do Livro Azul, né, em 2002, e aí, como é que funcionou isso, né? Então, quem encabeçou esse tipo de classificação eram duas sociedades de patologia, então a Sociedade para Hematopatologia e a Associação Europeia para Hematopatologia, né? Então, eles tinham 7 membros, 3 da SH e 4 da Associação Europeia, e aí eles foram fazendo comitês que tinham presidentes para cada tipo de especialidade, 54 hematopatologistas internacionais, e muito importante, tinha um comitê consultivo clínico ad hoc de 39 hematologistas e oncologistas especialistas internacionais, bem reconhecidos na área. Então, eles fizeram a terceira classificação, fizeram a quarta e a revisão da quarta, já que ainda não tinha dado tempo de fazer uma quinta na época, que saiu em 2016. Só que aí, a partir da quinta edição, mudou o chefe da classificação de tumores da OMS. Agora é o Dr. Ian Creed, né? E ele muda a forma como era feita essa classificação. Então, ele criou um conselho editorial independente, com membros permanentes indicados pelas principais sociedades, não só de patologia, e as sociedades de genética e radiologia para indicação. Depois disso, foi indicado também membros especialistas para esse conselho editorial.
assim como autores de cada capítulo, só que o critério de seleção que eles fizeram era pelas publicações nos últimos 5 anos, né? Ou pela, também, ocasionalmente, pela opinião de alguns membros permanentes, ou até sociedades internacionais. Só que essa quinta classificação não foi conduzida pelas duas sociedades, nem a Sociedade de Hematopatologia, nem a Associação Europeia, e também eles não fizeram não teve nenhuma participação do Comitê Consultivo Clínico anterior. Então, eles mudaram completamente a organização desse livro. E isso criou um embate entre o Comitê Clínico Consultivo e o grupo da IARC, né, do grupo do Toyin Cui. E aí a gente pega nos artigos essa troca de farpas que eles têm. Então, se você pega no editorial da OMS, que saiu agora em junho, na leuquimia, né, ele vai falando desse histórico das classificações, falou que sempre trabalhou bem, né, nos outros grupos, mas que a única área que teve problema foi no grupo de tumores hematolinfóides, que tinha um comitê clínico consultivo, né? E aí eles escrevem algumas coisas no capítulo, assim, muito pesadas, né, dizendo que era um grupo que eles mesmos se auto-intitulavam, que o processo de seleção do membro era obscuro, coisas desnecessárias que você tem nesse tipo de classificação. Isso a gente vai saber já depois da classificação pronta. Mas, na verdade, teve uma cisão forte, né, desses grupos, né, e teve uma forte ação da comunidade científica. Então, um número significativo de funcionários da OMS, atuais e anteriores, que trabalhavam na classificação, e dos membros da Sociedade de Hematopatologia e da Associação Europeia de Hematopatologia, ou eles renunciaram os convites para ingressar no conselho editorial, ou recusaram convites para participar da quinta edição. Tá? Esse foi o primeiro impacto que teve. E o segundo, que eles criaram um novo grupo, né, compostos pelos membros dessa classificação anterior, sejam clínicos como patologistas das duas sociedades, e fizeram uma conferência no final de 2021, na Universidade de Chicago, para criar uma nova classificação. E aí, o que aconteceu que hoje, né, eles fizeram essa criação, né, que eles chamaram de consenso internacional, então a conferência chamando de ICC, fizeram para mieloide e para linfóide, né? Um pouco desse racha foi publicado no começo do ano, na American Journal of Hematology. Quem quiser ler um pouquinho e tentar entender o outro lado da cisão, né, está aqui escrito. Então, do grupo das neoplasias mieloides, né, então eles fizeram duas cadeiras de copresidentes, né, da patologia, que é o Daniel Arder, o Robert Hasseljan e o Attilio Orazio, e os clínicos, o Mário Casola, o Hartmut Stoner e o Teferi da Clínica Maio. E aí eles citam um pouquinho também essa cisão nesse artigo que aconteceu e a decisão deles de formar um novo grupo. E aí a gente tem duas classificações de neoplasias hematológicas que saíram basicamente ao mesmo tempo. Então, a gente tem a classificação do OMS, que ela é publicada em 22 de junho de 2022 online, na leuquimia, né, um artigo OpenAccess. Se a gente vê os autores desse grupo, né, a gente, comparando com anteriores, praticamente não tem nenhum, são muitos poucos autores que permaneceram da classificação passada para a atual. Mas a gente tem grandes nomes de peso. Então, a gente tem o Cantagia, tem o Brett Wood, né? Deixa eu ver se tem o Jeremy da Alemanha, né? Então, são pessoas bem importantes, autores mais recentes que a gente vem tomando conhecimento, previsto na classificação. De brasileiro, a gente tem a doutora Maria Cláudia Zerbini, que participou, ela não está aqui nos nomes iniciais, mas no rodapé do artigo, né, eles citam ela, a participação dela. E aí a gente tem a classificação do Conselho Internacional, foi publicada uma semana depois na Blood, né? E aí é que a gente vê aqueles nomes mais robustos que a gente está acostumados a ver na classificação do MS, né? Então, assim, a gente tem o Teferi, o Donner, né, o Casola, que já estavam
os clínicos, né? Mas você tem o OFAL, você tem o Dr. Eli, a gente tem o Borovitz, né? A gente tem o Thierry da classificação do MS. Então, dois nomes de pesos também. E aí fica a dúvida, né? Qual classificação seguir, e gera uma grande confusão, né? De nomenclatura, de dados, de epidemiologia, tem diferença entre essas classificações, né? Então, eu peguei a leucemia mieloide aguda para a gente dar uma olhada e ver esses impactos que podem ter. Bom, para o diagnóstico e classificação de leucemia aguda, a análise morfológica, né, de sangue ou medula, né, onde a gente vai quantificar os blastos. A gente tem a citometria de fluxo e a imunistoquímica, que vão nos dar uma assinatura imunofenotípica desses blastos, por exemplo, se são blastos mesmo, se são células imaturas, qual a linhagem essas células pertencem, se é mieloide, se é linfóide B ou T, se for mieloide, se é da linhagem monocítica, eritroide, e assim sucessivamente. E principalmente se esses blastos são normais leucêmicos, quais alterações que eles têm, já pensando na avaliação de doença residual mínima. Tá? Essa preocupação com doença residual já em fenótipo dos blastos está bem elencado nessas duas classificações. A citogenética convencional, o cariótipo e FISH, né, que é muito importante para estratificar diferentes grupos na classificação da leucemia mieloide aguda e para avaliação de risco. E os testes moleculares, através de sequenciamentos de nova geração, que permitiram melhor entendimento de doença e avaliação de risco. O que muda muito nessa classificação, que cada vez mais a classificação morfológica ela vai tendo seu papel deixado de lado, né, na classificação. Então, ela é importante para identificar o aumento de blastos, sim, mas apenas para isso, né, nessa classificação. É impressionante como eles tiram esse poder da morfologia, já que isso seria um tipo de técnica universal de todos os países. E a classificação ela pesa muito do ponto de vista molecular, né? Então, a gente tem um gap aí de atraso tecnológico, principalmente no sistema público de saúde, onde a gente precisa assim, investir em técnicas moleculares na área de saúde para fazer uma classificação correta de leucemia aguda de acordo com os novos critérios de classificação. Isso já há alguns anos e hoje já está impactando na forma que a gente vai tratar os pacientes. Se a gente volta para a quarta classificação do MS, que é a que a gente está acostumado, né? Então, para fazer o diagnóstico de leucemia aguda corretamente, a gente é muito baseado nas alterações clínicas que os pacientes têm, né, para fazer uma classificação. Então, por exemplo, essa leucemia surgiu de uma síndrome de Down, então a gente coloca isso aqui num capítulo diferente, né, para ver se é uma leucemia mieloide associada a Down, ou a proliferação mieloide transitória do Down, né, ou se é realmente uma leucemia mieloide aguda relacionada a Down. O paciente fez quimioterapia, né, então aí ele entra em outro grupo de leucemia relacionada a tratamento. Ele tem história prévia de mielodisplasia, né, ele entra no grupo de LMA relacionada à displasia, mas também se tiver uma displasia morfológica acima de 50%, e se tiver algumas alterações no cariótipo sugestivas de SMD, então ele entra nesse grupo. O sarcoma mieloide, que é uma apresentação tumoral em tecidos extramedulares, né, que também é um subtipo de leucemia aguda. O grupo das alterações citogenéticas recorrentes, né, quando a gente tem aquelas alterações, né, clássicas de fusão, como 821, 1517, que identificam entidades que são iguais do ponto de vista morfológico, fenotípico, clínico, né, citogenético, então são doenças diferentes. E quando a gente não conseguia caracterizar, né, a gente colocava no grupo da LNA não categorizado, né, onde fazia uma classificação mais morfológica e fenotípica. E quando a gente vendo agora por lista de doenças, né, a LMA com normalidade citogenética recorrente, né, na última classificação, mudou, que eles mudam o nome da LPA, que é LPA com PML raro, a LMA com mutação bialérica do CBP-alfa, LMA com BCR-ABL1, que inclui aqui de novo, e LMA com RUNX1 mutado como entidade provisória. Na LMA não especificada, né, então a classificação clássica morfológica e fenotípica, né, que seria similar à antiga classificação
da FAB, né? Então, a gente teria a diferenciação mínima, eliminação e maturação, LMA com maturação, a mielomonocítica, monoblástica e monocítica, eritroide pura, mega, basofílica e panmielóide. Bom, o que acontece no início da década, principalmente com o estudo do Atlas do câncer genômico, é que com a realização de exoma, né, em pacientes com leucemia mieloide aguda, a gente está entendendo muito melhor as alterações moleculares que seriam de base para desenvolvimento da doença. E aí a gente tem pelo menos 10 grupos importantes, né? Então, o grupo da fusão de fatores de transcrição, ativação de sinalização, como o FLT3 e o FIT-RAS, fatores de transcrição mieloide, como o RUNX1 CBP-alfa, as mutações de NPM1, metilação do DNA, genes supressores de tumor, que tem um papel importantíssimo no prognóstico da doença, modificadores de cromatina, complexo coenzima e complexo spliceosome, né? Então, a gente já sabe quais são as mais frequentes nas leucemias agudas, como o FLT3 e o NPM1, né? O NPM1 ditando entidades muito específicas do ponto de vista morfológico, fenotípico e clínico, né? Alterações como o IDH1 e IDH2, que a gente já tem medicações-alvo específicas, assim como o FLT3, né? O P53 a gente vê que está entre as mais comuns, mas em torno de 10 a 15% dos casos com mutação, né? E outras a entender a leucemogênese, né? Essas mutações aparecem na fase inicial da leucemogênese, como alterações iniciais, ou se aparecem em fases mais tardias. E aí a gente tem esse último figura da classificação anterior, né? Separando entidades que geralmente são diferentes entre si. Então, a gente já começa a notar que a leucemia mieloide aguda não é uma doença só, são várias doenças do ponto de vista genético-molecular. Bom, e aí uma coisa que muda nas duas classificações é uma alteração da nossa nomenclatura. Você nota que os nossos genes de fusão, eles eram descritos como um hífen ou um travessão, né, uma barra, desculpa, para identificar o transcrito fusionado. Por exemplo, o BCR-ABL era um BCR, tracinho ABL, né, era o mais convencional que a gente usava. PML rara, também um tracinho. Só que esse tipo de classificação era considerado um pouco inequívoco pelos grupos de citogenética, porque ele não refletia que realmente você tinha uma nova proteína que surgia de uma translocação ou inversão de cromossomos. Então, se muda essa nomenclatura para se adequar às recomendações de nomenclatura internacional do ISCN, virando 2 pontos duplicados. Então, seria o BCR-ABL seria o BCR, 2 pontos duplicados, ABL, PML, 2 pontos duplicados, basicamente a mesma coisa, mas assim, alguém pode estranhar quando os novos artigos a gente tem esse tipo de grafia. Bom, e aí o principal ponto que começa a diferir nas duas classificações seria qual o ponto de corte para a gente dizer que um paciente tem uma leucemia mieloide aguda ou não, né? A gente sabe que, classicamente, para a leucemia mieloide aguda, né, nas classificações anteriores, o ponto de corte é 20%, né, do OMS. Se a gente relembra na classificação FAB, esse ponto de corte era 30%. E aí, mais recentemente, né, a gente sabe que pacientes classificados como SMD ou LMA, que têm entre 10% a 30% de blastos, talvez você tenha uma forma terapêutica diferente de tratar esses pacientes, que é bem eficaz, né? E começou-se a ter uma discussão nos grupos se é necessário a gente reavaliar e baixar ainda mais esse ponto de corte, né? Então, 20% está bom? Seria 10%, né? A gente tem que lembrar que assim, qualquer ponto de corte é arbitrário e ele não reflete a continuidade biológica inerente aos mecanismos patogênicos. Por exemplo, você tem 19% de blasto, puxa, uma leucemia ou não é? Vou deixar de tratar porque tem 19%, mas e se tiver 9%? Né? Então, a gente sabe que essa quantificação de blastos está muito sujeita a variações no tipo de amostra, se a amostra foi bem coletada, né? Se a lâmina foi bem corada, se a pessoa que está quantificando, né, está analisando o mielograma biópsia, ele sabe identificar corretamente o que é blasto e o que não é.
Então, é uma avaliação muito subjetiva, né? Então, é inerente a erros. Né? Um ponto interessante que eles começam a botar é que assim, o mielograma era o padrão ouro para a quantificação de blastos. Isso também teria sempre ficado em segundo plano, porque você tem uma diluição de sangue periférico. Isso, por outro lado, é mais objetivo. E eles começam a discutir que não existe um teste ouro para a quantificação de blastos. E que essas plataformas diferentes, às vezes, produzem resultados discordantes. Então, qual seguir? Né? E aí, um ponto que a OMS traz que é interessante, que eles começam a discutir. Né? Esse ponto de corte de 10% de blastos para definição de LMA, ele poderia acarretar um risco de tratamento excessivo, sem o paciente realmente precisar de uma quimioterapia a mais intensiva. Então, a OMS, eles mantêm, então, o ponto de corte de blastos em 20%. Então, para chamar de leucemia mieloide aguda, você tem que ter 20% de blasto. Mas a exceção, né, seria na presença de anormalidades genéticas recorrentes. Não, você tem qualquer uma daquelas anormalidades recorrentes, então não importa esse ponto de corte. Ele fala que qualquer porcentagem de blasto. Exceção para essa regra, tá? LNA com BCR-ABL, né? Então, esse grupo é 20% ainda, né, para diferenciar de fase acelerada. E LNA com CDT-alfa mutado. Então, mantém os 20%. Mas o resto, se você tem alguma alteração citogenética recorrente, você já pode chamar de leucemia mieloide aguda. Geralmente, esses casos têm mais que 20% de blasto. Mas você pode ter situações que tem 15%, 10%, tá? Então, você já pode chamar de LMA. Sarcoma mieloide também, apesar de não ter blasto medular óssea, é considerada como no grupo das leucemias mieloides agudas. Já na Conferência de Consenso Internacional, eles diminuem esse ponto de corte para 10%, tá? Ou seja, um grupo de SM, em teoria, seria a leucemia mieloide aguda. Mas isso só para adultos, tá? No grupo pediátrico, isso aqui ainda, os 20% ainda são mantidos, tá? Mas eles fazem a distinção na classificação. Então, se tem o 20% de blastos, é LNA. Se tem ou se tem uma normalidade citogenética recorrente, né, com 10%, mas se tem blastos entre 10 a 19, eles chamam de SMD/LNA. É como se eles deixam de existir SMD com excesso de blasto tipo 2, ele vira essa nomenclatura, mas esse grupo vai para o capítulo da leucemia mieloide aguda, uma vez que potencialmente ele pode ser tratado tanto como SMD, mas também pode entrar em trajes clínicos de leucemia mieloide aguda. Quando a gente vai ver as alterações citogenéticas recorrentes nos dois grupos, a, a Conferência de Consenso Internacional é muito parecida com a classificação da quarta edição, né? A única exceção que eles fazem, a LMA, com a mutação do CDT-alfa, que eles deixam de ser unialélica, pode ser bialélica e pode ser TCDZ, que eles chamam, né? Então, entra nesse grupo, tá? E já na classificação da OMS, então, uma série de novas entidades muito mais raras, elas são colocadas nesse grupo, né? Como, por exemplo, a LMA com RDN15 e MRTFA. Ou a leucemia mieloide aguda com os rearranjos do núcleo 98. E já no ML e no MECOM, no KMT2A, né, na classificação da ICC, só uma translocação específica que teria, né? Já da OMS, qualquer alteração com rearranjo nesses dois genes poderia entrar já nesse grupo. Né? Então, você já começa a ter uma discrepância em definir o subtipo mais específico. Né? E a LMA com mutação somática do FUNX1 pelo OMS, ela deixa de ser reconhecida como uma doença distinta, porque faltava características que unificava como entidade clínica para valer, apesar de a gente saber que tem um prognóstico mais adverso esse tipo de mutação. Um outro ponto importante de diferença entre as duas classificações é a mutação do P53. A classificação do OMS para a LMA não considera a mutação do P53 para definir a entidade, mas na SMD ela considera, né, SMD com poucos blastos, ela considera o P53, mas na leucemia não. E já no ICC, né, eles consideram como uma mutação patogênica numa frequência, numa fração maior que 10%, então você já tem uma nova entidade que é chamada de LMA com TP53 mutado. Então, ela classifica isso do ponto de vista. Né?
Outra pequena diferença, né, na LMA relacionada a SMD. Então, para você chamar de LMA relacionada a SMD, você tem que ter mais que 20% de blastos, com fenótipo mieloide, com alterações citogenéticas ou moleculares, que agora ele inclui, que não tinha na classificação anterior, específicas associadas ao SMD, seja de novo, ou seja após a história clínica de SMD ou SMD/mieloproliferativo. Né? Então, o que é que muda nessa classificação? Eles tiram a classificação morfológica de SMD, que displasia acima de 50%. Né? Eles tiram dizendo que falta, é muito subjetivo para o clínico avaliar. Então, eles tiram isso da classificação e deixam a classificação clínica com história prévia, ou alteração citogenética, ou molecular. A citogenética é basicamente aquelas que a gente já conhece da classificação anterior, né? Cariótipo complexo, deleção de 5, alterações do 7, 11q, 12, 13, 17, isocromossomos 17, e inclui novos 8 genes, né? Que também a presença de alguma mutação somática nesses genes, você já pode dizer que essa LMA vem de um SMD. Então, o SXL1, o BCOR, o EZH2, o F3B1, associado ao escleroblasto em anel, o SRSF2, o STAG2, o 2AF1 e o ZRSR2. Né? São genes frequentemente mutados em LNA. No consenso internacional, né, o que é que muda? Então, assim, eles também tiram a morfologia para a classificação, tá? E aqui não tem nenhuma classificação clínica. Mesmo se o paciente tiver um SMD prévia, eu não posso botar nessa classificação. A classificação é estritamente citogenética molecular. Para a classificação citogenética, né, a gente tem aqueles mesmos 8 genes, mas aqui eles botam o RUNX1 nesse grupo. Né? Então, o LMA com RUNX1 mutado, ele não existe na classificação do MS e passa a ser um LMA relacionado a SMD na classificação de ICC. Para o cariótipo, eles têm as mesmas alterações, mas o que surpreende é que nessa classificação relacionada a SMD, ele bota duas alterações muito frequentes em SMD, é verdade, como a trissomia do 8 e a alteração do 20q, mas que não são alterações específicas. A gente vê isso em mielofibrose, em trombocitema essencial, leucemia mieloide aguda. Né? Então, a gente tem que ver se isso vai se comprovar como uma leucemia de prognóstico mais adverso no futuro. E aí, em resumo, né, a classificação da MS ela foi muito simplificada para duas famílias. Então, uma família com normalidade genética definidora, então, com essa lista de doenças, a leucemia mieloide aguda aqui relacionada ao SMD entra nesse grupo, né, uma vez que você tem que ter uma alteração citogenética ou molecular recorrente, mas também se tiver clínica, ela entra aqui. Né? Eles criam também um grupo chamado leucemia mieloide aguda com outras alterações genéticas definidas. É uma lista que eles vão botar temporariamente para botar novas mutações que possam surgir, né? Então eles vão botar aqui nesse grupo. E aí você tem que ter qualquer contagem de blastos. E o grupo da LMA, que não tem essas alterações genéticas, definidas pela diferenciação. Né? Aqui eu tenho que ter mais que 20% de blastos e vou fazer a classificação pela morfologia e pela imunofenotipagem. Né? A gente tem esses tipos de entidades, né? LMA diferenciação mínima, sem maturação que a gente conhece muito bem. Né? Então, os critérios para classificação de blastos continuam iguais. Né? Blasto, a gente conta o mieloblasto, o monoblasto, os equivalentes a blastos, como o promonócito, também conta como blasto, o megatherioblasto. Então, continua do mesmo jeito da classificação anterior. Já na consciência internacional, a gente tem uma classificação hierárquica que a gente também tem que seguir no passo. Então, para pensar em LMA, tem que ter 10% de blastos. Né? Por exemplo, se eu tenho 5% de blastos, eu tenho alteração genética recorrente, eu não posso chamar de LMA. Então, pela OMS sim, por aqui não. Então, o primeiro ponto seria as anormalidades genéticas. Né? Tem uma normalidade genética por 10%, LMA com a normalidade genética recorrente. Depois, o segundo ponto hierárquico vai ser a mutação do TP53 acima de 10%. Se eu tenho entre 10% e 19% de blastos, vou chamar SMD/LMA, com TP53 mutado. Acima de 20%, LMA TP53 mutado. Terceiro passo seria as mutações relacionadas a SMD. Então, vai ser LMA com mutação genética
relacionada a SMD, ou SMD/LMA, mutação genética relacionada a SMD, para depender da quantificação de blastos. Depois eu vou para o cariótipo das anormalidades citogenéticas relacionadas a SMD. Então, a aceleração do 5, por exemplo, a do 8. E só no final, né, que eu vou ter a LMA não especificado. Aqui no capítulo eles não botam aquela classificação morfológica e monofenotípica, mas assim, como bom senso, eu acredito que a gente tem que ainda classificar, né, não só chamar LMA não especificado. E aí, né, quem sentiu falta da LMA relacionada à terapia, né, ele cria alguns qualificadores diagnósticos, né, as duas classificações criam, né, para falar de duas situações, a relacionada à terapia, né, aqui, se a pessoa já teve SMD previamente, ele entra como um qualificador, tendo ou não alteração citogenética ou molecular. Então, esses classificadores têm nas duas classificações, só que no MS é só terapia citotóxica e a predisposição germinativa, e no consenso ele entra também diagnóstico prévio de SMD. Seria um apêndice que você bota no final da classificação. Então, por exemplo, é uma leucemia monoblástica aguda, então, a leucemia monoblástica aguda pós-terapia citotóxica. É uma leucemia mieloide aguda contra a rotação 821 pós-terapia citotóxica. Então, a gente bota isso como um apêndice no final da classificação. Quando a gente vai ver as predisposições germinativas, as duas são muito parecidas, né? Só que aí é uma curiosidade, né? A síndrome de Down agora entra como predisposição germinativa pelo OMS. Ela entra aqui. Então, você vai, aquela entidade LMA associada a Down, vai ser LMA, só que você vai falar que tem o Down ainda relacionado, mas como um qualificador, não como uma entidade diferente. E na Conferência do Consenso Internacional, ele ainda considera isso como entidade diferente, apesar de não estar naquela figura, ele ainda bota o Down como entidade diferente. Isso é só nomenclatura, não vai mudar muito no dia a dia. Então, só para a gente ilustrar algumas pequenas diferenças, vamos ver alguns casos clínicos, tá? Então, separei dois casos só, para a gente só sentir um pouquinho das duas classificações. Então, uma paciente de 53 anos feminina, ela tem diagnóstico prévio de SMD, né? Ela tinha uma SMD com deleção de 5P-, e fazia tratamento com revelimide, quando de repente ela piora essa pancitopenia dela. Então, tem uma citopenia grave com neutropenia abaixo de 500. Quando a gente vai para a medula dela, o mielograma foi difícil de avaliação, né? Então, quem avaliou não soube contar muito o número de blastos, a gente recebeu só a citometria para fazer essa contagem. E essa paciente tinha 18% de blastos mieloides, né? Então, bem caracterizados, né? Então, concentração de 34, 617 DR aqui em vermelhinho. Então, não dava para fechar uma leucemia mieloide aguda pela OMS, mas tinha blasto aumentado. Quando a gente ia ver as outras linhagens, os neutrófilos granulares com uma displasia de maturação na boca do 1316 por 1311B, e os eritroblastos, então, né, também eles tinham uma displasia importante, né, eritroide com uma expressão de 71 heterogêneo. Então, a gente via um aumento de blastos, uma displasia neutrofílica eritroide, né, bem típico de um paciente com SMD com excesso de blastos. O cariótipo desse paciente ainda mantinha a deleção do 5Q, assim, do ponto de vista citogenético, não teve nenhuma evolução clonal, apesar da piora clínica, né, como blast, mas não tinha nenhum marcador anômalo. E no sequenciamento de nova geração, ele tinha 4 variantes, 3 patogênicas de certeza, XL1, CBL e DH2, e uma provavelmente patogênica, né, no CRSF2. Ele tinha essas 4 alterações. Então, como é que a gente classificaria esse tipo de doença? Então, na OMS, a classificação mais simples, né? LNA relacionada à mielodisplasia. Então, ele vem de uma SMD prévia, já dava para fechar. Desculpa, pessoal, não, LNA não, se tivesse 20% de blasto. No caso da OMS, ela seria uma SMD com excesso de blasto tipo 2. Né? Então, mantém a classificação anterior. Já na classificação do Consenso Internacional, né? Então, ela vem ela
é um LMA/SMD, porque tem 18% de blastos. Tá? Então, a gente tem que ver a hierarquia. Tem alterações de citogenética recorrente? Não. Tem P53? Não. Mas tem mutação do SXL1. Né? E se você considerar do SRSF2. Então, seria um SMD/LMA com mutação genética relacionada ao SMD, evoluindo previamente na síndrome mielodisplásica. Então, fica essa classificação gigante com esse nome. Né? Então, é meio redundante, mas essa seria a classificação correta. E pelo MS, o SMD comete de blast tradicional. O SMD agora eles botam Increased Blast, CUID, mas é SMD tipo 2. Tá? Como é que a gente vai tratar isso? Depende do ponto de vista clínico. Né? Então, eu posso tratar tanto como SMD, quanto com excesso de blast, né? Como mais provavelmente como uma quimioterapia de intensiva para essa paciente. Não vai mudar muito minha conduta. Mas já nesse caso 2 pode gerar um pouquinho de confusão. Né? Então, a mulher de 53 anos, né, sem antecedente nada demais, então ela começa com a fraqueza 2 meses, com equimoses. Né? No exame físico, ela chega bastante equimoses em membro inferior. No mielograma, ela tinha 50,8% de blastos, né? Um blasto com morfologia sugestiva de morfologia mieloide. Então, a gente tinha blasto de médio porte, relação leucocitoplasmática moderada, cromatina frouxa, presença de grânulos. A foto não ficou muito boa, mas vocês notaram, ela tem um bastonetezinho de aula aqui nesse blasto. Né? Então, um blasto provavelmente mieloide. Se a gente olha a citometria desse caso, então, assim, são blastos com 34 forte, né, em torno de 40%, e expressam mieloperoxidase, tem expressão de CD117 e CD13. Né? Então, são blastos mieloides, e a gente ainda vê uma maturação granulocítica presente em mais que 10% das células. Tá? Então, fenótipo de LMA com maturação. Bom, do ponto de vista citogenético, essa paciente tinha uma trissomia do 8. Ela não fez um sequenciamento de nova geração, mas fez aquelas principais mutações. Então, NP1 ela não estava mutada, a FLT3 não estava mutada, o CDP-alfa não estava mutado, e o P53 não mutado. E aí, como é que a gente classificaria essas pacientes? Então, pelo MS, seria um LMA com maturação. Já pelo ICC, né, seria uma LMA com anormalidade citogenética relacionada à mielodisplasia, por causa da trissomia do 8. E isso, do ponto de vista de classificação, muda a evolução dessas doenças. A gente sabe que a LMA relacionada ao SMD tem uma evolução mais agressiva. Né? A questão é, vou fazer transplante ou não nesse paciente? Então, isso começa a gerar essas pequenas discrepâncias, pequenas alterações em cada paciente, que a gente ainda vai ter que entender um pouco e aprender para tomar uma conduta mais assertiva. Né? Então, eram esses dois pequenos casos clínicos que eu queria trazer para a gente ver. Eu queria escutar um pouquinho da opinião de todos, assim, essa situação um pouco inusitada para que eu acho no dia a dia. Ok? Todo mundo gente quer comentar, o Celso? Celso está no telefone. Só aproveitando, Alex, na sua visão, a situação fica bem mais complexa para classificar corretamente. Talvez alguns grupos não mudem. O Fábio Kerbal estava aí também, que eu vi ele. Mas, enfim, pode não mudar muito a conduta. Agora, do ponto de vista biológico, parece que são doenças que têm início, meio e talvez fim diferentes. Como é que você vê isso do ponto de vista do serviço público, né? Como é que nós vamos chegar até onde a gente vai chegar, né? Nesse momento, pelo menos? Porque isso, naturalmente, ao longo dos anos, vai se incorporando no serviço público também.
Mas a gente tem aí, quer dizer, pouco se fala praticamente de cariótipo, alguma coisa. Na sua visão, essa dificuldade pode impactar muito o tratamento e o prognóstico dos pacientes? Só uma crítica nesse sentido. E o que a gente precisaria fazer para chegar a esse alcance, né? Naturalmente, no passado, essas avaliações foram feitas aí basicamente com dinheiro de pesquisa. E como que você vê? Que a gente foi montando citometria, depois aperfeiçoou, montou citogenética, agora já faz uma parte molecular, mas um NGS, por exemplo, ainda para nós não é possível. Você quer comentar isso? Obrigado, viu? Excelente apresentação. Obrigado. Obrigado, Tobodinho. Eu acho que assim, não tem como fazer leucemia aguda hoje, né? Lógico, sem a gente ter citogenética. E agora parece que a gente não consegue fazer sem ter NGS. Da citogenética, assim, a gente fazia na escola, no nosso laboratório, depois que a doutora Maria Lúcia se aposentou, o laboratório desativou, então fica o desafio para a gente tentar reativar. Mas a gente consegue, assim, mandar esse cariótipo para fora, né? O hospital paga o cariótipo, a gente está conseguindo fazer. Só que aí, para um laboratório que não é o melhor laboratório de todos, apesar de a gente não ter grandes problemas, a gente ainda fica com certas dúvidas em casos mais raros. Mas, pelo menos, do ponto de vista, está coberto. Das mutações, o Fábio consegue, em parcerias, fazer as mutações mais comuns, mas não de NGS. Né? Ele faz NPM1, FLT3, CBTA. Mas isso a gente tem que correr atrás. Né? Então, essa necessidade que a gente tem que ter esforço de montar um grupo nesse sentido. Não só em termos de equipamento, né? que ainda assim é muito caro, então muito caro fazer NGS, é caríssimo os testes. Né? Então, como vai resolver isso no sistema público? Se vai centralizar em grandes grupos? Como é que as pessoas vão pagar isso? Né? Então, esse é um desafio grande que a gente tem que não vai ter para onde fugir. Em termos de mudanças de classificação, você vê que na leucemia mieloide aguda não tem tanta diferença. Né? Eu sempre estou curioso como vai ser na linfóide. Né? No linfóide B e T, em definir entidades também diferentes. Né? Eles ainda não soltaram a classificação linfóide, mas a gente ter duas classificações rodando ao mesmo tempo, eu acho complicado. A Leuquimia.net já adotou a do ICC como a classificação deles. Então, você vê que eles difundiram no congresso do IRA, né, dessa classificação. Bom, se ninguém falar, eu vou falar de novo. Vamos dar um minuto aí para ver quem vai falar. Pode falar, eu tive que atender uma emergência de um paciente. Não, Mas... não tem problema. Não, na verdade, eu acho que isso é um problema que talvez o Dante está aí, o Celso também está aí, o pessoal que faz parte da BHH. Eu não sei como os outros serviços públicos, né, a Unicamp, Ribeirão e assim por diante, vão conduzir isso, porque o que você falou, eu acho que talvez, pelo menos durante algum momento, seja o mais prático de fazer-se uma associação para que centros, ou um ou dois centros, façam isso. Claro que ter a independência técnica e a capacidade instalada no serviço é o ideal, né? Mas eu acho que, eventualmente, eu não sei como é que está, se o Dante sabe, o Comitê de Leucemias, se você faz parte, Alex, como que está vendo isso no Brasil, né? Como é que pretende encaminhar isso para os serviços, especialmente os serviços públicos, terem acesso a esses testes diagnósticos? Eu não estou no comitê, estou da BHH. Você quer falar, Celso? Não, pode falar. Acho que sobre a questão da BHH, acho que você é a melhor pessoa, né, para falar sobre os comitês. Acho que tem muito trabalho aí para fazer nessa parte também, né? Eu acho que não tem muita novidade do que a gente fez até hoje. E eu entendo, assim como todos, eu acredito, que o papel da BHH ele pode ser dos dois lados, tanto do ponto de vista
técnico quanto administrativo. E é o que tem sido feito, não tem sido feito, acho que não existe nada diferente de proposição para fazer. Agora, de prático, isso a gente está acostumado a ver, a gente tem que lidar com essas situações e ficar numa situação de tentar chegar o mais próximo do... Não tem diferença disso. Mas essa é uma pergunta que eu queria fazer, que eu tenho certeza que ainda não tem resposta. Alex, você imagina, pode ser uma pergunta de quem não faz a prática disso, da clínica, qual vai ser a diferença de evolução desses pacientes com esse tipo, com essa situação, com esse contexto novo comparado ao que era feito antes e pelo menos ao que era feito aqui na escola, voltando para dentro da escola? A gente vem da época, né, que a gente mudava, entendia a doença e não fazia nada, né? Continuava tratando os pacientes da mesma forma com o mesmo esquema quimioterápico. Nos últimos anos isso vem mudando. Então a gente tem novas drogas que estão surgindo, esquemas diferentes, a gente vai entendendo melhor a evolução clínica. Então, não, mas baseado na pergunta que o Bordim fez, de ter acesso a essa situação agora, ter acesso e mesmo. não ter acesso, como é que você imagina, se é, de novo, eu imagino que isso não dá para responder agora, mas como você imagina a evolução do tratamento desses pacientes de forma comparativa? O que mudava há pouco tempo, que a gente tem de acionar, a indicação não de transplante, né? Aquele último caso que eu mostrei, você indica para transplante? Se você tem um painel de nova geração que mostra que, do ponto de vista biológico, é ruim a doença, deixa de fazer quimioterapia convencional, eu vou indicar esse paciente de quimiotransplante. Isso muda de uma forma já imediata, né? Para doença residual mínima, né, a gente falando, né? Então, a gente sabe que isso vai tendo um papel de importância em LMA, e você com as ferramentas moleculares mais importantes, você também consegue fazer isso de doença residual e estratificar melhor o tratamento. Então, isso são pequenas mudanças que fazem toda a diferença em tratamento de LMA, né? Eu acho que para a gente, como o que eu vejo desde o começo, né, que muitas vezes acho que a sua aula foi super clara e mostrou bastante isso, é que tem que ter muita comunicação, né, do patologista e do laboratório com o clínico, porque muitas vezes tem muito, por exemplo, para quem faz clínica, né, uma SMD com excesso de blasto com 19% de blasto e uma leucemia mieloide aguda não faz diferença, né? Inclusive, muitas vezes você vê nos eventos o pessoal falando, quem não faz clínica, né? Às vezes a pessoa fala, para o clínico faria diferença porque ia usar químio ou ia usar um tratamento de menor intensidade, sendo que para a maioria dos pacientes idosos nem faria diferença, nenhum tratamento diferente, né? O tratamento acaba sendo... Então, eu acho que essa comunicação é essencial, né? Porque se a gente... Você vê muitas vezes o patologista, ou mesmo quem faz citometria, né, Alex? Mas que não tem, aqui, diferente de vocês, né? Tem muita gente que só libera laudo, a pessoa acaba nos comunicando com o médico, né? Acaba valorizando coisas que para o médico não vai ser, para o clínico, né? Não vai ser tão importante. E fica naquela presa em, tipo, um detalhe que, na verdade, não vai dar nada, pode ser interessante para o laboratório, mas não vai mudar nada na decisão terapêutica. E acho que isso acontece bastante. Eu acho que grande parte, não só no Brasil, como fora do Brasil, né? Acho que até no Brasil a gente se comunica até melhor, às vezes, do que pelo que eu vejo dos colegas fora falando, né? A relação com o laboratório é até mais distante. E eu acho que essa classificação ela tentou corrigir, mas ainda talvez se perca, porque isso, eu acho que para nós, né, claramente, quem faz transplante tem esse viés, né? O Fábio não está aí, acho que o Fábio estava no começo, mas ele deve ter saído. Que o Fábio também faz transplante, né? Então, quando você pega uma pessoa que trata leucemia e não faz transplante, acaba sendo mais conservador, né? Pega um painel como esses que você mostrou aí, que para quem faz transplante, é o que você falou, é uma indicação. Você tem um painel de alto risco, você não tem para que protelar, né? Esperar o paciente progredir para você indicar um transplante no momento pior, né? Então, a classificação mudou a clínica, claramente. Quanto mais acesso você tem à estratificação de risco, melhor vai ser a condição do caso, né? O paciente vai ser conduzido mais precocemente, de uma forma melhor, e isso aumenta a chance que seja... Porque você vê muita gente falando, mas eu mando transplante, o paciente recai, e, na verdade, se você manda realmente numa fase ultra tardia, né? E parece meio... Eu acho que... Eu queria, né, Celso, ver se um desses professores que estão aí nessas classificações pegasse um paciente
com clínica com 18, 17% de blasto, ia ficar olhando. Exato. Quer dizer, é muito didático, talvez nem tanto didático, vai? Eu confuso até, mas do ponto de vista prático, clínico, você colocou muito bem. Eu acho que o clínico consegue ter a percepção de ter uma atitude mais rápida, né? Muito difícil você não classificar como LMA e ficar esperando, né? Quer dizer, e quanto mais diagnóstico precoce, mais esses casos vão aparecer, né? Se você deixa para nós, por exemplo, o serviço público, o paciente já chega mais tardio, a doença pode estar mais explosiva, mas se houver um controle mais rigoroso, esses casos vão pipocar, né? Tem coisas que até a gente brinca com o residente que dá a impressão que só foi feito para gerar uma pergunta difícil na prova, assim, né? Um detalhe de classificação que no final das contas não muda nada, mas que por um motivo não clínico, né, foi decidido que ia ser classificado assim ou assado. Gostaria também de comentar. Boa aula, Alex. Porém, eu fico pensando aqui, né? Qual a vantagem ou desvantagem dessa outra classificação? Porque, lógico que tem vantagem, mas os dois grupos estão evoluindo do inicial da morfologia, citometria, citogenética, estão evoluindo muito mais para molecular, e novas nomenclaturas, a gente vai ter que se acostumar e usar as novas nomenclaturas, mas a diferença, eu acho que só o tempo que vai dizer, na prática, né? Usando os dois, quem que é mais vantajoso, não vantajoso, junto na clínica, eu acho que só o tempo. Eu não sei se você, Alex, já tem alguma ideia do que seria melhor aplicar, se esforçar para aplicar, porque os dois estão evoluindo, né? Foram evoluindo, inclusive introduzindo parte molecular, etc. Isso é a minha opinião, que eu acho que com o tempo a gente vai conseguir entender melhor. Mas, por outro lado, a questão que foi levantada do que o serviço público pode fazer, nós montamos as técnicas, assim como montamos citometria, montamos citogenética, nós temos trabalhos realizados com NPM1, FLT3, nós temos a técnica, né? Então, como um serviço universitário, eu acho que é o que a gente foi fazendo, e hoje a gente não tem isso, então isso deixa a gente muito, muito, muito triste, né? Não sei como é que vai resolver, mas eu acho que, como foi levantado aqui, a NPM1 FLT3 molecular não é tão caro. Citometria é bastante caro, mas estudo molecular não é caro, né? Mas, em todo caso, os serviços públicos, de modo geral, estão em grande desvantagem, com dificuldade, e eu acho que o Dante está aí, uma coisa mais centralizada, né? Desde sempre, quando começou a citometria mundialmente, se falou que para que se possa aplicar para todos os pacientes, o ideal seria alguns centros fazendo que fosse enviado, etc. Então, eu acho que isso seria uma saída. Porém, como é que vai manter esse centro, né? Porque tudo tem custo, tem que ter funcionário, tem que ter reagente. Então, tem que estudar uma forma de alguns centros terem condição de fazer, mas como vai fazer isso financeiramente, né? Isso, até hoje, a gente não conseguiu fazer, porque a ideia de
ter alguns centros e serem encaminhados, isso sempre se falou, mas a coisa não costuma acontecer, né? Então, basicamente, o que eu quero dizer é que tem uma segundo caso, Alex, você classificou como LMA com maturação, mas não falou a porcentagem de células maduras ou de blastos. Você lembra quanto foi? Ele tinha 50% de blasto, doutora Miyoko, tinha uns 50%. 50%? Não parecia, né, pelo gráfico da citometria, Mas não parecia 50% no mielograma. Ah, não, na citometria, porque na tinha uns citometria que 40%, você mais ou fechou, né? Na morfologia também, né? Que essa é mais morfológica, né? E aí você tinha mais que 20%, se não me engano, de citograma. É que você mostrou, olha aqui, tem maturação, mas aquela população de maturação era pequena, por isso que eu estou perguntando, só por isso, tá? Uhum. Na citometria aquela dava uns 15% de maturação. Esses pontos que a senhora fez são super interessantes. Né? Primeiro, em relação à classificação, a gente tem que esperar o tempo mesmo, né? Para ver se essas entidades novas que criam, se faz sentido do ponto de vista clínico ou não. Eles já fazem essas classificações de consenso baseado em dados moleculares já que existem, mas isso tem entidades que vão e voltam, né? Então, entidades provisórias que somem. E aí, em termos de implantação, essas reflexões que a senhora faz são muito importantes, né? Exames moleculares mais específicos são mais fáceis de realmente implantar. O NPM1, o sequenciamento do NPM1 é mais fácil, uma mutação de ponto de PCR é mais fácil, mas o problema do NGS é que assim, são equipamentos novos, e aí tem que ter, os painéis são muito caros, e além da equipe de bancada molecular, a gente tem que ter uma equipe de bioinformática para processar e analisar esses dados. E aí aquela questão, tem que contratar funcionário, como a senhora falou, né? Quem vai pagar esses painéis, como é que o governo vai pagar isso, né? Como vai ser esse financiamento, que você vai para as normas do SUS, não tem isso. Não tem preço de tabela, né? Complexidade de tabela. Então, são vários pontos que a gente tem que evoluir, em termos de implantação e de negociação com as entidades para financiamento. Rapidamente, viu, Miyoko? A gente... Bom, primeiro, quando eu perguntei para você, Alex, a questão de como vai evoluir, é exatamente essa pergunta, acho que eu não me expressei, que a Miyoko fez. Essa relação entre as duas classificações, o que vai ser melhor, acho que é só o tempo mesmo. Mas em relação a essa questão do financiamento disso, a minha opinião é bem prática, e a gente sabe que o SUS não vai organizar nunca um consórcio para fazer alguma coisa, porque o SUS tem a maneira de ressarcir as atividades em saúde. Então, não vai partir do SUS a organização de um grupo ou de um consórcio ou de alguns locais de referência. Mas eu acho que a gente pode usar um pouco como exemplo, só para esclarecer como isso tem acontecido em relação a novas tecnologias, a novos tratamentos terapêuticos, o que aconteceu, só a título de exemplo, o que aconteceu em Ribeirão Preto. Ribeirão Preto está construindo um grande centro para produzir CAR-T. Enfim, com a intenção de fornecer para o SUS, etc., mas isso é um outro aspecto. Mas não houve um movimento para direcionar ou para escolher algum centro para fazer isso. Ribeirão fez isso buscando financiamento das mais diferentes formas, financiamentos de pesquisa, financiamentos de incentivo. Então, Miyoko, eu não acredito que vá acontecer isso. O SUS não vai criar centros específicos de referência, não vai. Os centros vão ter que se, de alguma forma, organizar para quererem ou para poderem ser referência em algum aspecto. E aí envolve política, envolve poder político, e é o que aconteceu em Ribeirão Preto, é um exemplo muito, muito importante, muito prático disso. Então, eu tenho absoluta certeza que isso não vai acontecer. O SUS não vai criar centros de referência para fazer qualquer tipo de situação. O que vai é tentar, na minha opinião, fazer isso, conseguir financiamento das mais diferentes formas, e aí envolve poder político, influência política, e etc., projetos bem feitos,
para tentar se conseguir. Não vai ser de outra forma. Esse é o meu entendimento. Eu gostei muito das duas considerações da Miyoko e do Dante, perfeito, mas voltando um pouco à parte clínica, né, Alex? Vai ser curioso também a gente ver os estudos clínicos para novas drogas, por exemplo. Como é que você vai ter casuística para LMA com tantas classificações? Você vai fazer um estudo randomizado, como é que você vai randomizar? Então, você vai... a Miyoko falou bem, e a gente vê assim, né? Provavelmente, isso vai virar estudos e vai se fechar em alguns nichos, alguns grupos vão se fundir, talvez, devido ao mesmo comportamento clínico, à mesma forma de se tratar, enfim. Porque senão você não vai conseguir fazer casuísticas tão grandes. Não vai, sempre é possível, estou exagerando, mas vai dificultar o desenho de estudos clínicos para investigação, seja de tratamento, prognóstico, enfim, toda a parte clínica que a gente gostaria. Agora eu cutuquei o Peloso, ó, ele já apareceu aí. Fala, Peloso. Bom dia a todos, parabéns, Alex. Sua didática sempre nos cativa, mesmo num dia tão frio. Eu achei tão interessante esse aspecto da consideração clínica, né? Acho que para todos nós que temos um pouco de bagagem, tanto clínica como de laboratório, ou uma veia um pouco mais evidente, talvez isso cative um pouco a gente, como que a gente aprimora esse raciocínio ao longo do tempo, quando como a doutora Miyoko falou, que essa doença vai ficar tão individualizada que às vezes é difícil a gente transmite isso para as nossas gerações e gerações futuras, né? Então, acredito que a gente não tem uma resposta objetiva, mas isso talvez suscite um pouco dessa análise crítica do que fazer e como simplificar um pouco essa pleiade de informações. Parabéns, Alex. Obrigado, Peloso. O interessante da classificação, assim, que eles estão dando muito peso agora para as alterações citogenéticas moleculares. Né? Então, é como se a clínica fosse deixando de importar na classificação. Lógico que importa ainda, ele não tira isso, né? Mas ele já bota como qualificadores, né? O diagnóstico. Ele até fala tanto faz se o LMA pós-terapia ou não, a depender das alterações citogenéticas que ela tem depois, que vai isso que realmente vai influenciar na sobrevida. Né? Quanto à pergunta do Dr. Bordin, da consideração de trial clínico, vai ficar mais difícil. Né? Então, se você quer fazer um trabalho só em paciente federal mutado, para juntar esses pacientes, precisa de estudos bem multicêntricos, bem desenhados, em vários centros participantes. Estados Unidos e Europa, isso já é bem clássico, né? Tem grandes grupos. Né? Aqui no Brasil, a gente tem uma coisa cultural que vem mudando bastante nos últimos anos. Né? Então, a gente está aprendendo a trabalhar junto, a produzir junto. Vejo bastante olhos bem promissores para desenvolvimento nos próximos anos aqui no Brasil. Então, a gente tem exemplos, né? O grupo da LLC, que só está encabeçando, né? Tem o grupo da Doutora Miyoko também, né? Que criou. Então, assim, o grupo tem bastante resultado promissor. Tem o pessoal da simetria de fluxo, né? Que também aprendendo a trabalhar junto e produzir junto. Então, na leucemia, eu acredito que isso vai acontecer, né? Quando a gente for fazer esse tipo de estudo. A gente esgotou, né, Celso? Quer? Acho que a gente esgotou o assunto, né? Eu acho que sim, né? E também já tem que começar, tem uma aula do Otávio agora às 9 de imunologia, então até o Dante pediu para convidar todo mundo, a gente seguir o horário aí, acho que é isso, né? Obrigado, Alex, parabéns aí pela aula e Obrigado, pessoal.